noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos vocês. É uma alegria poder voltar à casa do Senhor e ver todos vocês novamente. Quero louvar o Senhor pelos nossos visitantes, pelas pessoas que vieram ouvir as Escrituras Sagradas essa noite aqui conosco. E eu quero dizer a vocês que o Senhor é contigo, Ele ama você. E Ele tem coisas novas para a tua vida, nesse tempo mesmo. Amém? Eu quero convidar os irmãos a lermos Isaías capítulo 46. Eu gostaria de ler alguns versos, discorrer algumas considerações quanto ao texto e nós orarmos para darmos início ao culto. Amém? Vou aguardar um momentinho para que todos possam encontrar o texto. Isaías 46, do verso 8 ao 13. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim disse, e assim acontecerá, eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça, e não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Amém. Esse texto inicia falando de uma comparação dos deuses babilônicos, que a partir do verso 7, o Senhor faz essa comparação com os povos que estavam lá, tanto os povos babilônicos que trouxeram esses deuses para a Babilônia, vindo de outras nações, e o Senhor está fazendo uma comparação, e Ele mesmo diz que Ele já havia se revelado desde a antiguidade até ao povo que estava preso, escravizado na Babilônia, o povo que Ele conheceu e que se deu a revelar a esse povo. E Ele vem fazendo algumas considerações e declarando que Ele mesmo fará aquilo que Ele já havia dito há muito tempo atrás, que Ele começou algo, e assim Ele fez na nossa vida. O Senhor tem feito muita coisa no nosso meio, tem feito milagres, tem ressuscitado pessoas, tem curado pessoas, tem liberto pessoas, e eu quero dizer para você que você está no lugar certo. O Senhor está nesse lugar. Você veio ao lugar certo. O Senhor está nesse lugar. Ele quer edificar a sua vida. Ele considera você. E por isso é que Ele vem discorrendo, fazendo essa comparação entre esses deuses e o Deus verdadeiro que Ele é. E o Deus poderoso que Ele é. E Ele está aqui essa noite para confirmar a sua palavra na sua vida. E eu quero convidá-los para ficar de pé, para que nós oremos, para que o culto possa dar continuidade. Gostaria que nós fechássemos os nossos olhos, para que nada nos distraísse. Amém, meus irmãos? Eu estou feliz de ver vocês essa noite. Ó Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque Tu és o Deus que iniciastes uma obra na nossa vida.
Tu nos trouxestes à tua presença, tu nos libertastes um dia para que nós pudéssemos tanto estar na tua casa, quanto vivermos tempos novos, conhecermos que tu és o Deus verdadeiro, tu és o Deus misericordioso, que faz grandes coisas nas nossas vidas. Nós temos testemunhado do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. E nós oramos essa noite bendizendo o teu santo nome, pela tua presença. Continua, Senhor, nesse lugar, na nossa vida, até aquele dia quando nós estaremos na tua presença, a fazer aquilo que aprove ao teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos e seja engrandecido o teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro e bendigo o teu santo nome, pela alegria que está em nosso coração por saber que tu és o nosso Deus e que tu nos tem dado graça e misericórdia tem sido manifesta na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém. Hoje eu vou falar para vocês já o título dessa mensagem: uma atitude de fé. Diga isso, uma atitude de fé. O que é a palavra atitude? Porque às vezes a gente fala uma atitude de fé, mas o que é uma atitude? É um comportamento ditado por uma disposição interior. Olha só que profundo. É um comportamento ditado por uma disposição no seu interior. Isso é uma atitude. É uma maneira, uma conduta, um modo de se posicionar. Isso é uma atitude. Porte, posição. Modo de comportar-se em determinadas situações ou conjunturas. Ó, me senti o pastor Valdir, uma conjuntura. Como que você se comporta diante de algumas determinadas situações? Nós precisamos ter uma atitude. Mas tem gente que tem uma atitude desesperadora. Uma atitude negativa, melancólica. Mas hoje nós vamos ver que nós precisamos ter uma atitude diante das situações que se apresentam para nós. Mas nós estamos aqui, eu creio que você veio aqui, você sabia que aqui é uma igreja, então nós vamos falar de fé. Você pode ter seus dilemas, seus momentos de tristeza, mas hoje nós vamos falar que precisamos ter uma atitude de fé. Convido você a abrir no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, aí Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 5. Vou ler na versão King James, mas talvez tenha outras versões. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando. Gente, quando alguém está suplicando, já vem um problema, alguma situação está acontecendo. Aquela situação que nós precisamos ter uma atitude. Suplicando, 6. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Como que dizendo, eu vou até lá. Você está vindo até mim, eu vou até lá. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Mas, o que está escrito aí?
dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha a convicção. Quando ele vai até Jesus, ele não fala: Jesus, o senhor pode? O senhor quer? O senhor pode fazer alguma coisa? Não, ele: diga apenas uma palavra e eu sei. Olha só a fé. A fé é certeza, não é certeza? É certeza. E o meu servo será curado. 9. Porque eu também. Aí ele trouxe isso para quem ele era, um centurião, uma autoridade. Eu também sou homem debaixo de autoridade. E eu também tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ordeno a meu servo: faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Olha só esse texto. Nós vemos que fé tem níveis de fé. Que Jesus elogia a grande fé, Jesus repreende homens de pouca fé. Tem níveis de fé. E essa fé fez Jesus se maravilhar. Então nós temos que atentar. O que fez Jesus se maravilhar? Só porque ele chegou com fé? Mas qual foi essa atitude de fé desse centurião? E depois tem o verso 13 que diz: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, igreja? Você quer ser uma pessoa com atitude de fé que Jesus vai dizer: uau! Olha, nem em toda a igreja aqui eu vi fé como a tua, como a fé desse homem e dessa mulher. E me faz entender aqui pelo Espírito Santo de Deus que com essa atitude é como se o centurião declarasse. Aquela atitude é como se ele declarasse: Jesus, eu reconheço a sua autoridade. Vê se você consegue perceber isso, porque ele diz: nem precisa ir na minha casa. Se fosse outro, ele dizer: vem, me toca, me unge-me. Tem gente que a fé precisa tocar, precisa sentir alguma coisa, e ele só dá uma ordem. Então, com essa atitude que fez Jesus se maravilhar da fé dele, essa atitude é como se ele estava reconhecendo: Jesus, eu reconheço a sua autoridade. Você na sua vida, você conhece a autoridade que Jesus tem? Ele está acima de tudo. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você quer ter uma fé que vai fazer Jesus dizer: uau, que fé! Quando você chegar a Ele, colocando uma situação que você precisa, uma ajuda, algo impossível para você, fala: Jesus, dá apenas uma ordem, libera uma palavra, porque eu reconheço a tua autoridade. Quando o Senhor liberar uma palavra, a ordem vai ser cumprida. Libera apenas uma. Eu reconheço a tua autoridade. Segundo ponto desse centurião, com a atitude de fé dele, ele estava entre linhas dizendo assim: eu reconheço o poder da sua palavra. Vou dizer de novo: eu reconheço o poder da tua palavra. Que nosso Senhor tem autoridade e a sua palavra tem poder. Então ele estava dizendo: dá só uma ordem. Eu reconheço sua autoridade e eu reconheço o poder da tua palavra. A palavra que o Senhor liberar para a minha vida, tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. Terceiro ponto.
Quando ele disse, diga uma palavra. Como que dizendo, só libera uma palavra, Jesus. Reconheço tua autoridade, o poder da tua palavra. Liberando essa palavra, Jesus, eu sei que o mundo espiritual vai ter que se ajustar com a ordem que o Senhor deu. O mundo espiritual vai ter que se ajustar com a ordem que foi liberada da tua boca, Senhor. Essa fé faz o Senhor dizer, uau, que fé. Esse me conhece. Esse sabe do meu poder, da minha autoridade. E isso é só o início dessa meditação de hoje, porque eu quero focar aqui se nós sabemos o poder da palavra de Deus. Se você crê, confia, declara o poder que há na palavra de Deus. E nós podemos ver, não precisam abrir, em Hebreus 11:3, só se alguém quer anotar, diz que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Ele liberou a palavra, tudo começou a acontecer. Haja. E aconteceu. E viu Deus que era bom. Tudo foi feito por meio da palavra. Não precisa abrir também João 1, do 1 ao 3. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Diga isso, a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas através dele. Da palavra de Deus. E nada do que existe teria sido feito sem ele. E Efésios 6:17, que fala sobre a armadura do cristão. Tem o escudo da fé, que a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno. Mas a única parte da armadura, lá em Efésios 6, que é uma ferramenta ali, uma arma de ataque, é o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou compartilhando isso para você ver a importância da palavra, o que a palavra de Deus pode fazer. Quando você se apropria da palavra, você está aí com a sua Bíblia e você é um cristão, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura em Deus, em Cristo. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você precisa se apropriar e ter uma atitude de fé em relação às coisas que possam acontecer na sua vida. E agora eu quero que você abra Isaías 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. Vou ler Isaías 55, 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vou ler de novo. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém, igreja? A palavra realiza uma obra. Algum pai aqui, às vezes, já deu uma palavra e parece que a palavra voltou vazia. Não causou efeito, o filho não obedeceu, você mandou fazer uma coisa, não foi, não aconteceu. É uma palavra que voltou vazia, não aconteceu nada. Você liberou aquela palavra e não aconteceu nada. Agora, a palavra do Senhor, Ele diz, a palavra que sai da minha boca, não volta para mim vazia. Antes, o propósito
para o qual ela foi enviada. Que propósito? A palavra de Deus, que é a propósito de cura. Ou seja, quando você libera, ela vai realizar aquilo para o qual ela foi enviada. Não vivemos a cura? Vivemos a cura. Porque a palavra não volta vazia. Você anuncia, você se apropria do que aqui está escrito na Bíblia, na palavra. Eu vou declarar sobre essa minha situação. Pode esperar que algo vai acontecer. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Algo Ele vai mover. Ele vai te ajudar. Estava tão difícil, agora Deus mandou a gente me ajudar. Coisas começam a se mover. E você vê que a palavra realizará toda a obra que deseja. E atingirá o propósito para o qual foi enviado. Há uma palavra para cada propósito. De cura, de restauração, de perdão. Quando você libera a palavra de Deus, você se apropria, algo acontece na tua vida. Porque a palavra não volta para Deus vazia. Vai acontecer algo. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Então a palavra, ela realiza a obra. A palavra, ela é enviada com um propósito e ela atinge o propósito. Há uma palavra de cura, há uma palavra de libertação, há uma palavra de provisão, há uma palavra de perdão, há uma palavra de reconciliação, há uma palavra para vivermos milagres, para vivermos o sobrenatural. E quando você se apropria disso e declara, algo vai acontecer, porque Deus tem compromisso com a palavra. Ele fala, eu zelo por cumprir a minha palavra. E Hebreus 4:12, não precisa abrir, diz que a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela produz um resultado. Então, às vezes, a gente gasta muito tempo orando, até a gente ora, fala com Deus, mas às vezes a gente fala umas palavras muito assim, muito da nossa alma. E a gente pode se apropriar da palavra. E em vez de... Às vezes tem gente que choramingando na oração. Já viu alguém? A gente tem que se apropriar. E assim como o centurião que a gente leu, ele teve uma atitude de fé. Ele reconhecia a autoridade de Jesus, a autoridade da palavra do Senhor. Ele sabia que se o Senhor desse uma ordem, as coisas iam ter que se ajustar de acordo com a ordem que o Senhor deu. Então, muitas vezes a gente não está se apropriando da verdade da palavra, que pode ser a verdade que sai da nossa boca, a nossa declaração. Em vez de você ficar choramingando diante de uma situação difícil, você dizer, peraí, aqui diz que Deus vai estar comigo todos os dias. Aí está o sentimento de solidão já. Eu sei que eu não estou sozinha. O Senhor diz em sua palavra que Ele estará comigo. Deus me ajuda. Ele vem te ajudar. Ele vem para te salvar. Ele vem para dar luz na tua vida, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele vem de uma maneira inesperada, mas Ele vem. Meu esposo aqui é analista de sistemas, programador. Quantas vezes, gente, uns BO que ninguém sabia resolver. Mas será que Deus entende também de sistema, de computador, desse sistema? Sim. Quantas vezes Deus deu a solução, soprou, fazer esse comando e esse comando. Confiar em Deus, na sua palavra, pedir ajuda, pedir socorro. Irmão, você não está sozinho nessa luta. Só que há algo mais para você viver. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua casa, a tua família, a situação que você está vivendo. Eu experimentei tantas coisas, irmãos, declarando a palavra. Situações iam para me desestruturar. Ainda mais com a reforma dessa igreja. Tantos BO que surgiam. Deus mandou a gente para cá, vai ter uma solução. Me acalmava, dizia, Deus ajuda. Ajuda o pedreiro, ajuda. Deus, o Senhor está conosco, o Senhor nos faz mais que vencedores. Vinha a solução, vinha a provisão. Estamos aqui. Glória a Deus por isso. A gente precisa ter uma atitude de fé. Precisa crer que há poder na palavra, que o Senhor, Ele tem autoridade. Uma ordem que Ele dá,
as coisas têm que se ajustar. E quando você confia nele, você está dando liberdade, dizendo: faz na minha vida, Senhor. Quando você se coloca às vezes de joelho, falando: tá difícil, Senhor, mas eu te busco, porque eu sei que o Senhor tem, Salmo 23, um alívio, um descanso para minha alma. O Senhor vem, te renova, te refrigera. Quando você se coloca diante dele, você está dando lugar e dizendo: eu preciso de ti. Pode agir na minha vida, Senhor. E eu quero compartilhar, pode abrir Hebreus 4:14. Uma coisa que pode ser que a gente, em alguns momentos, tem falhado. Às vezes a gente é cristão, mas não se apropria da palavra. É cristão, aceitou Jesus, se batizou, vem na igreja, mas não sabe assim o que Deus tem para o seu futuro, está meio desanimado, está se sentindo às vezes fracassado. Hebreus 4:14. Eu vou ler aqui em 3 versões. Primeiro na King James. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. O que diz agora? Tem várias versões. Essa versão diz: mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Outra versão, NVT, só esse trechinho. Apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Outra versão, NVI, só essa partezinha do versículo. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Olha que sério isso. Quase que um mandamento. Mantenha firme a sua declaração de fé. Mas, sabia que eu descobri que às vezes a gente pode estar fazendo 2 tipos de declarações? A gente declara que a gente crê no Senhor e no que Ele pode fazer, e logo em seguida a gente faz uma declaração que anula tudinho o que a gente declarou pela fé. Fala assim para o seu irmão: misericórdia. Eu compartilhei esse trechinho numa quinta-feira e teve um irmão que falou assim: pastora, eu estou anulando a anulação da minha esposa. Né, Maísa? A Maísa tem um estúdio, né, como é que fala? De beleza, de estética. Aí ela, pela fé, ela já publicou no Instagram toda a fachada renovada do estúdio dela. Feito por uma arquiteta de renome. Uau! Postou lá. Aí a Maísa: mas eu não tenho dinheiro. Não dá para fazer, não. Não dá. Aí o marido falou: pastor, eu anulo a anulação dela. Aqui esse texto está querendo dizer que você precisa ter uma declaração só. Gente, quando eu estou falando isso, eu não estou falando que é para viver no mundo da lua e que a gente não tem as nossas realidades. Mas a gente não fica só falando da realidade, porque a gente crê num Deus que pode fazer mais. Eu posso não ter, mas aí eu fico declarando: eu não tenho previsão de ter. E as coisas estão difíceis. Irmão, você não vai mudar nada a sua realidade falando isso. Nadinha vai mudar. Amanhã você vai acordar, você vai ficar nesse lenga-lenga. Infeliz, parece que é um cristão que não vive nada. É isso. Porque a vida cristã exige fé. Fé. Aí eu disse para ela: em vez de falar que você não tem, eu sei que você pode não ter agora. Mas olha só, esse é o projeto. Olha só, Deus proverá. No tempo do Senhor isso aqui será executado. Não é outra postura? Não é alguém que está se abrindo dizendo:
Senhor, eis aqui tua filha, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode mandar recursos. Eu creio que o Senhor pode mandar cliente. Eu creio que a propaganda lá no Instagram, alguém pode indicar. Quando vê, teve 10 clientes novos na semana e ela... Uau, isso é o que a fé faz. Isso é o que a fé faz. Então, esse texto em Hebreus 4:14, em várias versões, resumindo, está dizendo, você precisa se apegar a essa confissão de fé. Ai, eu creio que Deus proverá na minha vida. Ai, mas eu não tenho para pagar. Irmãos, muitos desafios tivemos aqui na igreja e estamos tendo ainda muitos desafios. Já contei aqui, mas vou contar de novo que tem visitante. Irmãos, nós tínhamos que pagar um boleto de 3.125. Vencia no sábado. Não tinha todo o dinheiro na conta da igreja. Irmãos, eu não fiquei choramingando para Deus. Eu falava assim com meu esposo, Deus proverá. Assim como foi, assim será. Deus proveu tantas vezes, Deus vai prover mais uma vez. E o boleto que vence no sábado, você pode pagar segunda-feira, que é o primeiro dia útil. De manhã, ainda não tinha. E pela fé, você vai consultando a conta, porque é uma fé certeza. Deus proverá. Deus proverá. Está aqui, Senhor. Deus proverá. E alguém que nem era da igreja, né? Fez uma oferta, deu uma oferta para a irmã que é aqui da igreja, falou, é para ajudar na obra da igreja. Daí ela ainda falou, posso entregar em mãos ou posso fazer um pix da minha conta? Que dela ficava, né, com o dinheiro em mãos e fazer um pix. Pode fazer o pix, irmã. Fez o pix, exato o valor que precisava para pagar o boleto da igreja. Nós precisamos, assim, ter atitudes de fé, irmãos. Diante de uma coisa que acontece, diante de uma conta que aparece. Às vezes a gente não está andando de um jeito que parece que a gente não serve um Deus todo-poderoso, misericórdia. Nós precisamos manter firme a nossa declaração de fé. Você crê? Então você está só aguardando chegar a provisão. Você não vai ficar declarando, mas ainda não tenho. Não vai chegar, Senhor. Isso não é fé. Você está anulando a tua declaração de fé. Toda vez que você declara a palavra, mas depois você, mas não tenho, mas não acontece. Em algum momento você deixou de crer. Fé é certeza. Então, você precisa ter esses pensamentos e essas palavras de fé transbordando no teu coração. Que vai mudar teu coração, às vezes, de derrota, para você. Peraí, Deus me faz mais que vencedor. Receba nessa noite, em nome de Jesus, essa autoridade para você declarar o poder da palavra. Declarar que a enfermidade não tem mais poder, porque está escrito que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E ainda que permaneça um diagnóstico. O Ivo já compartilhou aqui, né, Ivo? Você tem um diagnóstico, né? Ele ainda tem um diagnóstico, mas ele vive completamente como se não tivesse aquele diagnóstico. Ele vive com saúde, com bem-estar, ativo na obra do Senhor. Aquilo que está no papel não está determinando quem ele é. O Lohan, meu sobrinho, tem um diagnóstico. Um grau de autismo. Está indo tudo contra o diagnóstico. Tinha dificuldade de fala, agora está falando. Tagarela. Mais que o homem da cobra. Está entendendo? Ainda que você tenha um diagnóstico, mas você fala, essa enfermidade não tem poder sobre mim. Isso pode estar lá o resultado. Não, eu vou viver a vida que Deus tem para mim, porque está escrito que Ele levou sobre si. Se aproprie dessa declaração de fé.
Às vezes é difícil, diante de uma dor. Mas mantenha firme a sua declaração de fé. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam. Então não faça duas declarações. Às vezes a sua declaração, focando só na sua realidade, que vida diferente, está anulando o que você está declarando. Você precisa manter até o fim firme a sua declaração de fé. Porque é só questão de tempo para acontecer. E às vezes é nesse tempo que a gente perde a bênção, que a gente não espera. E fé é certeza das coisas que se esperam. Fé tem a ver com espera. Sabia? Fé é certeza daquilo que se espera. Se no meio tempo que você está esperando, nada acontece, já perdeu a bênção. Mantenha firme a sua declaração de fé. Fala para quem está do seu lado. Mantenha firme a sua declaração de fé. Amém? Se eu declaro que Deus, que está escrito, suprirá todas as minhas necessidades, eu mantenho essa declaração. Irmãos, e eu tenho provado. Eu fico até... Eu declaro. E até aqui, Deus nunca falhou. Nunca. Já contei aqui que tinha coisa para pagar. Uma vez um irmão... Fui para sair de casa, assim. Vi um irmão fora, assim, do condomínio, no portão, assim. Ô, fulano! Ô, pastora! Vim trazer algo. Enroladinho num papel de caderno. Papel de caderno, com as linhas. Deus mandou entregar. Foi o Espírito Santo de Deus que mandou. Não peguei, abri, né? Você não faz isso na frente da pessoa, né? Peguei, amei. A pessoa quer se revelar. Não, amém. Deus abençoe essa pessoa, entre dentro de casa. R$3.500. E naquela semana precisava pagar o pedreiro na sexta-feira, e isso era uma quinta. Deus não falha, gente. E eu lembro que era na época que ainda a gente estava no outro prédio lá. Eu estava encaixotando as coisas para vir para cá. E, gente, não é fácil ter essas coisas para pagar. E eu me sentia meio que responsável, entende? Que vai, administra, você que fechou o orçamento, você que fechou. Eu lembro que eu estava encaixotando, sabendo que ia ter que pagar o pedreiro. E era uma época que estava, acho que uns 4 trabalhando aqui. Então, ia dar isso para pagar a semana. Eu lembro que eu estava encaixotando as coisas e eu falava: o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Eu comecei a quase cantar essa frase da oração do Pai Nosso. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Fui declarando para não deixar a preocupação e a ansiedade tomar conta de mim. Não, o Senhor nunca falhou. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Quando for a hora de pagar, vai ter. E até aqui tem sido assim. Para a glória de Deus. Então se aproprie da palavra. Declare a palavra. Só que mantenha firme a sua declaração de fé. Não vá depois fazer outra declaração anulando sua fé. Não faça isso. Mantenha firme a sua declaração de fé. Amém. A sua palavra confessada, declarada, se cumprirá na minha e na sua vida. Você toma posse disso? Amém, Jesus. Glória a Deus. Peço que você abra agora Efésios 3, 20. Enquanto você abre, há muitas declarações na palavra, né, que a gente pode se apropriar. Tá vindo muita luta, você se sentindo um perdedor, você. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quantas vezes eu declarei isso, irmãos? Em ti, Deus, sou vencedora.
Às vezes eu estava aqui, irmãos, dentro da igreja aqui, parecia que um furacão tinha passado. Às vezes a Fernanda, né, Fernanda? Já viu? Aqui um furacão parecia. Irmão, se alguém fazia um furo, o pó parecia. Aí tinha que limpar, né, Fernanda? Limpar para quinta-feira. Tipo, tinha que... Os pedreiros trabalhando. Eu falava, Deus nos ajuda. Eu falava, eu me sinto vencedora. Quando estava tudo limpinho, cheirosinho, me sinto vencedora. Tem semana aqui, ó. Punk. Termina a semana. Todo culto, vem aqui, passa, a gente faz assim, né, amor? Todo culto, a gente fecha a porta, a gente faz assim. Vencemos mais essa semana. Visitas pastorais, situações, ouvindo, tal, tal. E às vezes a gente vai no carro. Opa, você esqueceu? Tá aqui. A gente venceu essa semana. Porque eu reconheço que é nele. É só por causa dele que eu tô aqui. Por causa dele que eu não morri de Covid. É por causa dele que eu não sofri um acidente. É por causa dele. É por causa dele. Então você precisa declarar: somos mais que vencedores. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Enfim, tantas declarações. E o que diz Efésios 3:20? Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Vou ler em outra versão aqui, Almeida, Revista Atualizada. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer infinitamente mais. Quando você declarar isso, você está declarando primeiramente: Deus é poderoso. Ele tem todo o poder. Nada é impossível para Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais. Mas além do que pedimos ou pensamos. E quem não pede e não pensa? Já desistiu, até pedia. Ai, pastor, eu fiquei um ano inteiro orando, hoje eu não oro mais sobre isso, não. Jesus ensinou a gente a perseverar na oração. Lembra a parábola do juiz iníquo? Tem que perseverar até ser atendido. Então, esse infinitamente mais... Quem gostava de matemática aí? Por exemplo, 4 elevado ao quadrado é quanto? 16. 4 vezes 4. É a potência elevada. Agora, 0 elevado ao quadrado é quanto? 0. Deus só pode fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou eu penso. Você precisa, irmãos, pedir e pensar. Pedir e pensar. Eu fico imaginando, às vezes, como se Deus colocasse diante da gente, faz de conta que aqui está uma vitrine de coisas que, às vezes, Deus te permite espiar. Uma bênção. Ou algo que você quer muito que aconteça na sua família, uma restauração. Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tem gente que às vezes faz um pedido e esquece. Quase que nem quando a gente vota na eleição. Vixe, não sei nem mais para quem que foi principalmente deputado, essas coisas. Os grandes até a gente lembra. Às vezes presidente, governador, a gente não lembra dos outros. Porque, sabe, é como se a gente não tinha, às vezes, muita ligação. Às vezes a gente faz umas orações para Deus, meio que, vamos ver se algo acontece. Mas quando você pensa e deseja aquilo, é diferente, irmãos.
é diferente. Quando você quer muito uma coisa, aquilo está no teu pensamento, na tua mente, no teu coração, todo dia. Todo dia. Todo dia. E isso te faz ter uma atitude de fé. Onde Deus vai fazer infinitamente mais pelos passos de fé que você vai dando. Precisamos pedir e pensar. Quem lembra do terreno? Quando começamos aqui na igreja, até na escola do Espírito Santo. Irmãos, tem um terreno ao lado da igreja que está à venda. Irmãos, olha, praticamente todos os dias, eu pensava, eu colocava em oração, eu pensava, eu orava, pensava, imaginava, e Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu lembro que eu acordei uma certa manhã, um impulso assim de Deus, do Espírito Santo. Hoje é dia de falar com o corretor. E a proposta? Vou falar com o corretor, vou falar o quê? Pela fé, o corretor veio. Falei que tínhamos interesse no terreno. Qual a proposta? Ui. Perguntou, vou ter que falar alguma coisa. Pensei, menos que isso, ninguém vai aceitar. 50 mil de entrada. E não tinha ainda na conta. Não tinha. Na conta da igreja. 50 mil de entrada. Na Maiorca. 50 mil de entrada. E 30 parcelas de 10 mil. Porque o terreno é 350 mil. 50. Achei que fosse uns 40% do valor do imóvel. 40% de 140 mil. Essa não é a nossa realidade. Eu lembro que eu falei para ele. É uma proposta. Vou levar o dono e vamos ver o que ele diz. E foi, irmãos, praticamente 2 meses o proprietário não dava resposta. Mas eu orando, Senhor, se é para ser nosso esse terreno, o Senhor vai inclinar o coração dele. Pai, o Senhor sabe da nossa verdade. O Senhor sabe, a gente não é caloteiro, irmãos. Tudo foi pago aqui no prazo, nenhum boleto foi atrasado, para a glória do Senhor. Nunca atrasamos nenhum boleto. Ainda falei para o corretor assim, olha, se ele está indeciso, falei, o que eu posso fazer é orar. Pedir para Deus, porque eu tinha no meu a palavra. Deus é aquele que inclina o coração dos reis, das autoridades. Falei, o que eu posso fazer é orar para que Deus toque o coração dele, para que ele veja que não é uma furada e ele aceite essa forma de parcelamento. E, irmãos, veio a resposta, né, que já compartilhamos com os irmãos. Foi aceita a proposta. Irmãos, e para todo mundo que a gente conta, que a gente tem que chamar engenheiro para dizer, do estacionamento e tal, para nossa vizinha que não sabe, vizinha, compramos a casa marrom aqui do lado. Compramos para fazer estacionamento para a igreja. Nessa proposta doida, você acredita? 50 mil de entrada e 30 parcelas de 10 mil para fazer o estacionamento. E ainda, a negociação foi ano passado. Aí, vocês viram que tem uma plataforma ali? Elevatória de acessibilidade? É outra história, né? Muita fé. Muito declarar a palavra e crer que Deus ia prover. Agora só falta 2 parcelas. Falta ainda finalizarem, falta colocarem tipo um vidro. Aí eles só liberam a plataforma depois que está com a soleira, já foi mandado fazer a soleira. Essa plataforma é outra história. 50 mil, Oi?
Aí o engenheiro com a prefeitura, tem que colocar, é exigido. Eu lembro que me desestabilizou. Ai, mas isso. Já bastou 50 mil as janelas, coisa acústica. Funciona, né, vizinha? Um dia ela falou para mim que não dá para ouvir nada, né, assim, de som alto na casa dela. Falei, mais isso. Aí uma chave, já contei aqui, uma chave virou. Deus fez, Deus vai fazer mais uma vez. Eu creio que Deus vai prover. Irmãos, Deus proveu cada mês. Só falta agora 2 parcelas. E termina de pagar a plataforma. Aí começa o terreno. Mas como é que eu estou? Apavorada? Não. Esperando a provisão do Senhor, declarando que Ele pode. Declarando que Deus proverá. É assim que a gente vive coisas extraordinárias. É assim que a gente vive o infinitamente mais. A minha fé não é mais a mesma. E essas coisas exigiram de mim uma atitude de fé. Da igreja. Só que eu sempre acreditei. E eu fico tão feliz. Eu até tirei uma foto sexta-feira e publiquei. Porque não é só uma plataforma, gente. Envolveu fé. Envolveu atitude de fé. Irmãos, não é fácil você dizer, além de tudo que você tem para pagar, vai ter mais um boletinho para a igreja, tá bom? De 5.170, em 10 vezes. Não é fácil. Mas a gente acreditou, a gente agradece a Deus, cada provisão que entra. Então eu quero encorajar você também a ter essa atitude de fé. E como eu estava falando, às vezes, diante de nós, como se fosse uma vitrine de algo que Deus nos faz espiar, contemplar, como a terra prometida. Havia uma terra prometida para os israelitas. Saindo de um tempo de escravidão, o Senhor falou, eu tenho uma terra boa. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. E primeiramente, o Senhor mandou que Moisés ali ordenasse 12 espias para espiar. Diga para quem está no celular, tudo começa com você espiando. Esse terreno aqui foi, Ai, é bom, hein? Nossa, casa de madeira, facinho demolir. O terreno é grande. Nossa, vai caber quantos carros? A edícula que tantos irmãos querem, né? Uma edícula para a gente fazer com... Já tem pronta. Tudo começa com você espiando. Você espia, aí você diz, ai, a terra é boa. Aí Deus faz infinitamente mais aqui, daquilo que pedimos ou pensam. Aí você começa a pedir e pensar. Pedir e pensar. Pedir e pensar. E aquilo se torna um desejo. Você quer viver aquilo. Você quer viver, experimentar. Eu já imaginava. A gente entra. Eu vinha aqui na igreja, eu fazia de conta com meu esposo, né? Portão eletrônico, gente! Eu já fazia assim. De brincadeira. Dava até ameaçado que já ia entrar no terreno. Você começa a pedir, você começa a pensar. Pedir e pensar. Pedir e pensar. E Deus faz infinitamente mais. Eu acho que para você dar uma guinada na tua vida espiritual, você precisa começar a pedir e pensar. E já se imaginar lá, nessa terra. Gente, eu estou falando aqui disso que eu vivi, mas pode ser algo na tua vida. Você quer muito ter sua casa própria. Tem gente aqui que não tem ainda. Começa a ver casas. Passa em bairros, em casa, vê a casa que está à venda, vai na caixa se informar, começa a mexer os pauzinhos, irmãos. Começa a pedir e pensar. Pedir e pensar. Pedir e pensar. Insiste. Aí Deus vai fazendo infinitamente mais. O Rodrigo foi ele, se eu fosse Caleb, ele ia ser o Josué. Falando com ele, porque ele mexe com consórcio.
antes de se fazer essa oferta, né, a gente estava pensando num consórcio. Ele mesmo do consórcio falou: pastora, aquilo que você falou, porque um dia eu falei aqui, do nada, que até eu me arrepiei com o que eu tinha falado. Eu falei: vai que o dono aceite uma proposta direto com ele. E na hora eu mesma tinha me assustado do que eu tinha falado. Aí o Rodrigo: mas pastora, aquilo que a senhora falou, vê se não fazer uma proposta. Só que o Rodrigo falava, acho que em 100 mil. Não sei se um dia você falou 100 mil e tantas parcelas. Ainda falei para ele: mas a igreja não tem esse dinheiro. O que eu falei. Mas Deus proverá. Os irmãos da igreja, pastora, se for, a gente se junta, a gente levanta essa entrada. Ó, a fé do irmão! Eu quero mais gente assim do meu lado, aleluia! A gente levanta, ele falou assim: pastor, a gente compartilha com a igreja, cada família, a gente levanta esse dinheiro. Ô, louco, gente! Aí eu acho que aquilo me deu, sabe, para fazer a proposta dos 50 e 30 de 10. Então, começa a pedir e a pensar, Deus quer fazer infinitamente mais. Só que algo que eu quero compartilhar rapidinho, não vou fazer a gente ler o texto, mas se você por acaso não conhece a história do povo de Israel para negócio da terra prometida, de espiar, está em Números 13, Números 14, mas não vou ler porque a gente já falou várias vezes disso. Mas, irmãos, uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração: a partir do momento que Deus te permite espiar. Espiar o quê, pastor? Não estou entendendo. Uma coisa que você quer muito, que é direito teu como filho de Deus. Como eu digo, tem coisas que é dignidade. Isso que é para a igreja, estacionamento é dignidade. Chegar os irmãos da igreja, ter onde colocar o carro. Você ter uma casa própria é seu direito. É seu direito. Ah, você sonha com fazer algo. Você sonha dias melhores na tua família. Eu não sei o quê. E tem coisas que Deus às vezes nos faz contemplar, porque tem coisas que faz parte do plano de Deus para a nossa vida ministerial. Eu, por exemplo, meu Deus, se eu escuto uma coisa em espanhol, parece que aquilo me atrai. E já falaram para mim que eu vou um dia, uma missão, não sei, num país, Colômbia. Amém, guardo no meu coração essa promessa. Coisas que Deus te faz contemplar. Seja algo que Deus quer te usar num ministério. Está numa vitrine. A partir do momento que você começa a espiar, esse é um momento crucial. Diga para o Senhor: é um momento crucial. Você sabia disso? A partir do momento que você começa a espiar. Porque Caleb e Josué e mais 10, 12 no total, só de espiar, 10 já perderam a bênção. Você conhece a história? Eles morreram por uma praga que o Senhor permitiu que atingisse eles. Eles morreram, e todos os que não acreditaram que o Senhor poderia fazê-los tomar posse, morreram. Foi só Josué e Caleb que entraram na terra prometida, e os filhos daqueles, uma nova geração. Leia depois Números 13 e 14, que é o capítulo inteiro. Isso me traz um temor. Eu fico pensando, e se alguém tivesse falado assim: a pastora aqui contemplando o terreno, ai, terra boa, mana leite e mel, nossa, mas custa 350 mil, hello, ué, para Deus nada é impossível. Tem gente, quem aqui não tem carteira de motorista? Aí tá lá, na vitrine lá do Senhor: quero dar um carro para você, conheço o teu coração, sei que você vai fazer minha obra, você vai na igreja, você vai convidar suas amigas.
Aí a pessoa está lá contemplando tudo que Deus pode fazer e dar. Ai, vou poder nas minhas férias fazer uma viagem, vou poder parar o carro onde eu quiser. Daí a pessoa que não tem fé. Ah, é? Senhor, já viu o preço que tá para tirar a carteira? Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus quer dar e você... Já viu o preço que tá para tirar a carteira? Nesse momento de você espiar, você já agiu dessa forma, você já está podando a tua bênção. Aqueles que, ao espiarem a terra, deram um relatório negativo porque tinha gigantes, não tiveram outra chance para depois dizer, mas era boa, né, a mesma terra. Não, no momento de espiar, você já precisa ter fé. Você precisa ter uma atitude de fé e dizer, como Caleb em muitas declarações falou, se o Senhor, Yahweh, estiver comigo, Ele vai me fazer entrar. E depois você vê em Josué 14, ele entra na terra. E tinha gigantes, Josué 15 fala que ele destruiu 3 gigantes que tinham lá, ele tomou posse. E ele falou, olha, pode o tempo ter passado, posso eu estar agora com 85 anos, mas a minha força é a mesma de lá. Ou seja, ele ia desfrutar de tudo aquilo com o mesmo vigor de quando ele creu, no momento que ele espiou. Então isso eu deixo para o seu coração. Se talvez a tua vida não tenha sido limitada por aquilo que você, ao espiar algo que Deus tem para você, você já está dizendo, não é possível. Você já está colocando impedimentos. Como os 10 que deram um relatório negativo. A terra até é boa, mas tem muito gigante. Não, seria melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito e aquele papinho todo. Se coloque de pé. Feche os seus olhos por um instante. Tenha um momento agora com o Senhor de oração. Chamar as crianças lá. Feche os seus olhos por um instante. E pensa tudo que foi ministrado aqui essa noite, desde o começo, o centurião de Cafarnaum, onde ele disse, Deus, Senhor Jesus, apenas uma palavra, e eu sei que acontecerá, o meu servo será curado. Reconheça hoje, igreja, reconheça hoje na sua vida, declare com a sua boca, Deus, eu reconheço a tua autoridade. Deus, eu reconheço o poder da tua palavra. E uma palavra que o Senhor proferir a meu respeito, o mundo espiritual vai ter que se ajustar de acordo com a tua palavra. Você que não quer mais viver a sua vida do jeito que está. Você é uma pessoa de fé, mas está vivendo tanto perrengue, tanta tristeza, tanta angústia. Decida sair desse lugar hoje. Em nome de Jesus. Decida viver uma vida de fé. Ter uma atitude de fé. Tenha esse comportamento de fé diante das coisas que acontecem na sua vida. As dificuldades, as coisas, decida ter, como a gente viu, mantenha firme a sua declaração de fé. Talvez hoje você precisa pedir perdão ao Senhor, que você declarou a palavra dele, mas depois você ficou declarando quão difícil é a tua vida, quão triste é a sua vida. Mantenha firme a sua declaração de fé. Declaração de fé é uma só. E fique declarando, persevere declarando até que aconteça, porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Vai acontecer. Fé é certeza daquilo que se espera. Você está esperando? Fé é isso, é certeza do que você espera. Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos nessa noite, Deus, te agradecer, porque o Senhor tem feito infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos.
pela fé do teu povo, pela fé da tua igreja. O Senhor tem feito infinitamente mais, além da nossa capacidade, Senhor. Onde que tua igreja poderia pagar 10 mil reais uma parcela, Senhor? O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nos opera. O Senhor faz infinitamente mais. Obrigado porque o Senhor nos fez espiar esse terreno. O Senhor nos fez pensar, querer, imaginar. E o Senhor faz infinitamente mais. E assim vai ser na vida de todos que estão aqui, que querem viver algo mais, algo extraordinário na vida, na fé. Pai, aqueles que desejam uma família, que essa pessoa solteira contemple já, Senhor, a bênção do Senhor. O homem ou a mulher de caráter cristão, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão sofrendo algo na sua vida, Pai, familiar, que possam contemplar dias de paz, de alegria, Pai, que possam declarar o que diz a tua palavra, que a paz do Senhor reine, Pai, que o teu amor seja em cada lar, em cada vida, Pai, que o Senhor possa realizar tudo aquilo, Pai, que a tua igreja aqui em fé coloca diante de ti, crendo, não na nossa capacidade, mas crendo que o Senhor pode fazer, o Senhor pode prover, o Senhor pode fazer. E isso nos faz ter atitudes de fé, Senhor. Eu sei, Pai, que esse terreno não seria comprado se não tivéssemos acreditado, ido atrás, falado com quem tinha que ser falado. Então, Pai, move as pessoas aqui que estão esperando, mas ainda não tiveram atitude de fé. Então, só esperando que elas possam entender pelo Espírito o que elas precisam fazer, a porta que elas precisam bater para que seja aberta, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, nessa noite, os visitantes, que todos aqui possam se sentir abençoados pelo Senhor, e que essa semana seja uma semana diferente. Diante das coisas que surgirem, vamos ter uma atitude de fé. Vamos declarar o que diz a tua palavra. E vamos manter firme a nossa declaração de fé. Não vamos abrir mão dela. Não queremos anular a nossa declaração de fé. Nos ajuda, Senhor. E eu sei que virão ainda este ano testemunhos. Porque tudo é para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, se a igreja crê, diga amém. Amém.